Que bom, né? A gente tirar essa manhã para podermos juntos adorarmos ao nosso Deus, cultuarmos Ele. Bom dia para você que está nos ouvindo agora. Eu sei que esse vídeo depois, mais tarde, ele vai ser colocado no YouTube. Então, para você que vai nos assistir depois, seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar você e sua família, onde quer que você esteja e quando você estiver assistindo esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gente, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que todo mundo pode compartilhar disso, né? A gente queria estar junto lá naquele prédio, poder abraçar um ao outro. Espero que muito em breve a gente possa fazer isso, e muito em breve eu e a minha esposa possamos estar aí com vocês. Hoje de manhã eu quero falar com vocês sobre crescimento espiritual. Então, a gente falar um pouquinho, a gente ter um bate-papo nessa manhã, à luz do Evangelho, falarmos um pouco sobre o crescimento espiritual, porque a palavra diz em Hebreus 5, 12, 14. E hoje de manhã eu quero te desafiar a pegar a sua Bíblia comigo, nós vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Se você tem uma caneta, pega uma caneta, pega também um pedacinho de papel. Hoje tem alguns versículos que eu quero passar para você, que eu espero que você coloque num post-it, deixe anotadinho, para que durante a semana você possa estar olhando lá de novo, você relembrar dessa mensagem, para que eu e você possamos deixar a palavra de Cristo dar fruto em nosso coração, amém? Então pega a sua Bíblia, aproveita hoje de manhã para anotar algumas coisinhas que eu tenho certeza que essa palavra vai tocar muito no seu coração nessa manhã. Mas Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14, a palavra diz, Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14, a palavra diz: pois com efeito, quando deveis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, não do alimento sólido. Olha no versículo 13 comigo, Hebreus 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, da palavra de Deus, porque é criança. Versículo 14, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, uma coisa que muitas das vezes as pessoas carregam, e nós, se nós não tivermos tomado cuidado, a gente acaba aplicando isso na nossa vida espiritual, que, para você pensar, dou um exemplo clássico aqui hoje de manhã, todo mundo, principalmente no começo do ano, coloca aquelas metas lá que parte aí para academia, para perder uns quilinhos, né? Você fez isso esse ano? E é interessante que em nossa vida a gente tem aquele gás todo para começar as coisas, na verdade. E aí parece que ao longo do tempo, o que vai acontecendo? A gente vai ficando um pouco desanimado, na verdade. Isso não é somente no exemplo da academia, às vezes é um exemplo, você quer muito alcançar um sonho, às vezes fazer uma faculdade, aí você fala, não, beleza, eu vou pesquisar mais, quero ver o que eu faço, aí o tempo vai passando, e você, aí quando você para e pensa, já tem um tempo grande que você falou que ia fazer e não fez nada, e aí você parou no tempo e chega no ponto que você fala assim, quer saber, deixa isso pra lá, bola pra frente, ano que vem eu mexo com isso, não é verdade? E se nós não tivermos cuidado, esse mesmo conceito de pensamento, onde a gente fica postergando as coisas, acaba se aplicando na nossa vida espiritual. E uma coisa que eu quero falar para você de manhã, preste muito bem atenção no que eu estou falando com você hoje de manhã, é que você não vai amadurecer espiritualmente por acidente, tá? O autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, deixa bem claro para a gente que tem momentos na nossa vida que a gente deveria estar maduro espiritualmente, a gente deveria estar o quê? Crescer num nível de entender a palavra de Deus, de entender o que Deus está pedindo para a gente fazer, mas às vezes a gente não está naquele nível. A palavra fala que ainda nós somos crianças espirituais, ainda necessitamos do leite. Irmãos, entenda nessa manhã, você com a sua família, você no seu casamento, você que não é casado ainda, não importa onde é que você esteja nesse ponto na sua vida, o amadurecimento espiritual, você não vai chegar onde Deus quer que você esteja por acidente. Você não vai conseguir um diploma por acidente. Você vai ter que suar, você vai ter que ralar, você vai ter que estudar até tarde. Você não vai perder aqueles quilinhos, para quem está nessa jornada, por acidente. Né? Ficando sentado em casa à toa, com o braço cruzado no Netflix, que hoje a gente tem tempo para fazer isso, né? A gente está em casa o tempo todo, que a gente vai conseguir alcançar as nossas metas. E eu louvo a Deus nessa manhã,
pelos irmãos e principalmente pelos homens da congregação de Guarulhos, a liderança que colocou como esse tema Volta à Bíblia. O ano, né? O tema desse ano, Volta à Bíblia. Eu falei com o Donizete essa semana, dei parabéns para ele e dou parabéns de novo para os líderes dessa congregação. Porque eu acho que de todos os temas que eles poderiam escolher para abençoar você, que é membro, eu também que sou membro dessa congregação, né? Membro de longe, mas sou membro, não tinha um tema melhor. Não tem um tema melhor, irmãos. Porque a palavra diz bem claro, nesse contexto de amadurecimento espiritual nessa manhã, eu estou falando com você, a palavra diz bem claro em João 8,32, que a verdade que nos liberta. Então, se é a verdade que vai nos libertar, se é a verdade que nos vai fazer crescer. E muito mais importante, Jesus disse em Mateus 12,37, lembra que Jesus falou? Em Mateus 12,37, que nós seremos julgados por o quê? Pela palavra. Então, no dia do julgamento, não é que eu vou chegar lá e falar, nossa, meu, é verdade, Jesus, eu sei que lá em Hebreus falou que eu ainda estava imaturo espiritualmente, Jesus, mas eu queria crescer, Jesus. Eu queria muito crescer. Aí você fala, Jesus, mas quer saber? O Marco é tão legal comigo. Ô, Marco, vem cá, Marco. Conversa com Jesus aqui para mim no dia do julgamento. Conversa com Deus. Não tem isso não. A palavra deixa bem claro em Mateus 12,37 que nós seremos julgados pelo quê? Pelo que está escrito. Pelo que está escrito aqui. Livro, capítulo e versículo. Em contexto na palavra de Deus. Nós seremos julgados pelo que está escrito aqui. Então eu dou parabéns aos líderes dessa congregação por ter escolhido um tema tão importante. E principalmente no nosso Brasil, que é um país que religiosamente, parece todo canto que a gente vai ter uma igreja. Em todo canto tem alguém pregando uma parte do evangelho de um certo jeito, e o evangelho está sendo torcido de tudo quanto é forma para agradar as pessoas. Pessoas pregando aquilo que o povo quer ouvir. Então eu dou parabéns à congregação de Guarulhos por ter escolhido como igreja, e vocês abraçarem a liderança e apoiarem a liderança, escolhido um tema tão importante. Um tema tão importante. Não somente um tema tão importante nesse contexto, mas a grande verdade é que é um tema que, se a gente estiver afiado na palavra de Deus, a gente vai entender a vontade dele. E a Bíblia fala, se a gente entender a vontade dele, a gente vai ser julgado pelo que está escrito aqui. Então eu quero entender muito bem o que está escrito aqui. Porque eu não quero brincar com a minha salvação. E eu acredito que nessa manhã você também não quer brincar com a sua salvação, quer? Nós não queremos. Uma coisa na vida a gente tem que ter certeza, que a gente vai entrar no céu. Que nós vamos juntos entrarmos no céu. Então que Deus seja louvado por esse tema. E nessa manhã eu quero falar com você um pouquinho sobre amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual. Se você tiver sua Bíblia comigo, abra comigo em 2 Pedro. E hoje de manhã o texto base aqui, onde nós vamos ficar, é em 2 Pedro, capítulo 1. Porque Pedro, gente, ele de uma forma assim incrível, claro, inspirado por Deus, ele nos dá um mapa no qual a gente tem que seguir. Porque eu acredito nessa manhã, tem muita coisa que a gente não compartilha, tem coisa que eu quero, tem coisa que você não quer. Mas nós, como igreja, nós temos uma coisa em comum. De fato, nós temos várias coisas em comum, mas uma delas que eu tenho certeza é que você quer amadurecer espiritualmente. Eu acredito nessa manhã, de toda a convicção do meu coração, que você não quer cair naquela categoria que Hebreus fala, que é o irmão que está na igreja 20, 30, 40, 50 anos e é a criança. É um bebê, é um nenenzinho espiritual. Você não quer estar nessa categoria. Eu espero que você não queira. Eu espero que na sua vida espiritual você queira constantemente estar amadurecendo, estar fazendo progresso na sua vida espiritual. O problema é que o desejo só de crescer não vai juntar muita coisa não, gente. É aquilo que eu falei. O desejo de conseguir um diploma por si só não vai te dar um diploma. E se a gente não tomar cuidado na nossa vida espiritual, a gente vai ficar parado só no desejo. Ah, eu quero crescer assim. Não. Um dia eu quero conhecer a palavra de Deus que nem o Donizete conhece. Um dia eu quero conseguir, né, falar versículo assim, ó, que nem o Newton fala. E a gente fica parado só no desejo. Irmãos, entenda que fé é ação. Fé, ela é ação. Fé, ela é seguida de obra. Você precisa colocar a sua fé em ação. E nessa manhã eu espero que através dessa palavra eu ajude você, que nem a palavra de Deus inspirou no meu coração, que o pregador fala primeiro para ele, né? Prega primeiro para mim. A seguir esses passos que Pedro nos dá para crescer.
para a gente ter certeza que nós estamos constantemente amadurecendo e chegando mais perto de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. A palavra diz assim, olha. Perdão, 2 Pedro, né? Primeiro não. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. A palavra diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento, se você tem uma caneta hoje de manhã, sublima aí, conhecimento e divino poder. Duas palavras extremamente importantes nesse versículo. Conhecimento e divino poder. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha no versículo 4 comigo. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As suas preciosas e muito grandes promessas. Aproveita que você está com a caneta aí hoje de manhã e já grifa aí, olha, preciosas e grandes promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina de Cristo, livrando das corrupções e paixões que há no mundo. Gente, quando eu leio essa passagem, vem na minha mente automaticamente Efésios, capítulo 1. Eu espero que na sua mente automaticamente também venha Efésios, capítulo 1. Porque Efésios 1, se você lembra Paulo, quando ele escreveu essa carta para a igreja em Éfesos, em Efésios, capítulo 1, você tem a sua Bíblia, abre comigo dessa manhã. Olha em Efésios 1:3, a palavra diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha, linguagem muito parecida. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas onde que está essas bênçãos espirituais? Ela está onde que está? Em Cristo. Então pega a sua caneta hoje de manhã e grifa lá também. É em Cristo que eu encontro essas bênçãos espirituais. E aí você vai parar e pensa assim, Mateus, mas que bênção espiritual é essa que está falando? Bem, tem várias bênçãos espirituais, mas uma delas que eu quero destacar para você bem claro nessa manhã está no versículo 7, que fala no qual temos a redenção, perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Bem, é incrível que a palavra nos deixa bem claro, e a gente está lendo em Hebreus aqui também, que esse conhecimento da natureza divina de Cristo nos dá bênçãos espirituais. E parte dessas bênçãos espirituais, bem, todas elas estão em Cristo Jesus. E uma dessas bênçãos, a gente lê no versículo 7 em Efésios 1:7, que é a redenção dos nossos pecados. Está em Cristo. E às vezes você que está nos assistindo hoje de manhã, eu acredito que a maioria da audiência aqui ao vivo agora, todos são cristãos, mas talvez você que está assistindo ainda, você não é membro do corpo de Cristo em Guarulhos, você pensa assim, Mateus, mas como assim? Como assim eu tenho redenção dos meus pecados em Cristo Jesus? Como é que eu posso estar em Cristo Jesus? Bem, Paulo também escreveu para a igreja em Galácia, capítulo 3, versículo 27, que quando nós somos batizados, nós nos revestimos de quê? De Cristo. Então é incrível que a palavra de Deus nos diz que o batismo nos coloca em Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. Então, quando nós somos batizados para o perdão dos nossos pecados, nós estamos em Cristo, e quando eu estou em Cristo, eu desfruto de bênçãos espirituais, e parte dessas bênçãos espirituais é a remissão dos meus pecados. Então, para você que está assistindo hoje de manhã, e às vezes você não é um membro da Igreja de Cristo ainda, você não foi batizado para a remissão dos seus pecados, eu quero te desafiar a mandar uma mensagem para o povo dessa igreja. Pode mandar uma mensagem para o Luiz Carlos, para o Donizete, para a turma toda, que eu tenho certeza que eles vão sentar com vocês, eles vão fazer um estudo bíblico para que você possa entender melhor qual que é essa vontade de Deus para a sua vida. Mas é incrível quando eu estou lendo aqui em 1 Pedro e lembrando que nessa manhã nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Mateus, o que eu preciso fazer para me ter certeza que eu não estou na inércia espiritual? Eu não estou parado. Porque, gente, eu já senti na minha vida, às vezes, espiritualmente dizendo, que parecia que eu estava parado no tempo. Você já sentiu assim na sua vida espiritual? E às vezes você ora, mas parece que a sua oração não passa nem do teto. Você já sentiu assim? E parece que a gente vai vivendo a nossa vida de dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, e parece que na nossa vida espiritual a gente está tão distante de Deus. Você já sentiu assim? Tão distante, e você para e pensa assim, nossa, gente, quando foi a última vez que eu ouvi um sermão que tocou no meu coração?
Quando foi a última vez que você botou seu joelho ao lado da sua cama e você orou e você sentiu a presença de Deus? Nessa manhã, Pedro vai nos dar uma dica aqui, nos próximos 15 minutinhos eu vou te dar uma dica, algumas dicas de o que você precisa fazer para estar mais perto de Deus. Mas é incrível que a palavra de Deus nos diz que é através do conhecimento, correto? É através do conhecimento, olha no versículo 4 de 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas. É pelo conhecimento. Então, através do conhecimento, nós somos abençoados. Bem, é óbvio, Paulo falou a mesma coisa que Pedro está falando, eles estão falando a mesma língua. Ele falou a mesma coisa em Efésios e falou a mesma coisa em Gálatas. Agora, conhecimento do quê? É conhecimento de futebol. Não é conhecimento de futebol. A palavra deixa bem claro que é o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. E é por isso que, novamente, eu quero dar parabéns para os homens dessa igreja. Parabéns novamente. Porque se você vai ser abençoado no seu casamento, não é dando dízimo, não é fazendo nada daquilo, não. Se você vai ser abençoado no seu casamento, é através do que está escrito na palavra de Deus. Se você vai ser abençoado na sua família, na criação dos seus filhos, é através da palavra de Deus. Se você na sua vida, dizendo para você, uma pessoa só quer ser abençoado por Deus, com todas essas bênçãos da região celeste, vai ser através da palavra de Deus. Então, parabéns. Parabéns para os homens dessa igreja. A gente realmente tem que voltar para a palavra de Deus e pregar o que está aqui e aqui somente. Somente o que está aqui. É o essencial, irmão. Não é, mas o Mateus disse, o fulano disse, o Beltrano disse, o que o povo disse, não tem nada a ver, não. Porque Jesus falou que a gente vai ser julgado pelo que está escrito aqui. Não é o que eu acho, o que eu penso, é pelo que está escrito aqui. Mas, Mateus, vamos lá. Dá para a gente ir algo mais prático. Dá para a gente algumas coisas para me anotar essa semana, para me ter certeza que eu estou recebendo esse conhecimento e que eu estou aplicando ele na minha vida. Bem, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Vamos olhar no versículo 5 juntos. Vamos olhar no versículo 5 juntos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Parou. Pega a sua caneta hoje de manhã e anota. Primeiro passo que Pedro nos dá para ter certeza que a gente está crescendo espiritualmente. Colocando a nossa fé em prática. Primeiro passo, diligência. Diligência. Aí você fala, caramba, Matheus, que palavra é essa, meu? Diligência é a mesma coisa que dedicação. É a mesma coisa que compromisso. É uma constante vontade de servir e viver para Jesus. O que é óbvio. Porque em Hebreus 11, a Bíblia fala que a gente tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vez que você tem fé, fé é nada mais do que obedecer, tá, gente? A palavra do grego vem aí, significa isso. Fé é obedecer. Obedecer o quê? O que está escrito na Bíblia. Ok? Mas uma vez que você entendeu, e eu acredito que nesse ponto, nós aqui como cristãos, você já entendeu a vontade de Deus para sua vida, no quesito de ser salvo, então eu tô falando para quem já é crente aqui nessa manhã, tá? Para você que já é cristão. Uma vez que você entendeu a vontade de Deus, o que você tem que fazer? Pedro fala, em primeiro lugar, não esqueça o primeiro amor. Em primeiro lugar, não esqueça a dedicação. Um dia, quando eu e você, quando foi perguntado para nós lá no batistério, lembra? Quem é Jesus para você? E você falou o quê, bonitão? Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Então não se esqueça disso. Em primeiro lugar, nessa manhã, eu quero te lembrar, não esqueça do compromisso que você fez com Jesus naquela cruz. O compromisso que você fez com a palavra de Deus, o compromisso que você fez com a igreja. Não se esqueça que um dia você entregou sua vida para Jesus. Você revestiu de Cristo através do batismo. Gálatas 3, 26 e 27. Não se esqueça disso. Não se esqueça a grande verdade de quem você é. Não se esqueça, porque você foi comprado com o quê? Com alto preço. Isso que Paulo nos lembra. Não se esqueça, quando eu pego a minha Bíblia, olha, eu vou para 1 Pedro, eu volto só uma página. 1 Pedro 2:9 diz, você, a congregação de Guarulhos, você, criancinha, Samantinha, sentada aí na sala da sua casa, o Cauãzinho tão bonitinho, você que faz parte do corpo de Cristo. A Bíblia fala, vocês são uma raça eleita. Um sacerdócio real. Uma nação santa. Sim, nós somos santos, que a palavra fala que a gente, em Efésios 1:7, que nós recebemos redenção, perdão dos nossos pecados através do sangue de Cristo.
A gente vê a mesma coisa em Marcos 16:16, em Atos 2:38, 1 Pedro 3:27. É óbvio que está escrito na Bíblia. Nós somos um povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não esqueça quem você é em primeiro lugar nessa manhã. Não esqueça do compromisso que você fez com Cristo na cruz. Não se esqueça. Não se esqueça que um dia você entregou a sua vida para Ele. E Pedro nos lembra disso nessa manhã. Pega a diligência, pega seu compromisso em servir a Deus, e uma vez que você está com esse compromisso firme, e talvez, antes de eu ir para o ponto 2, às vezes você está aqui hoje de manhã, e eu vou dar para você esses passos aqui, nesse mapa que você tem que seguir para ter certeza que você está crescendo espiritualmente. Às vezes essa manhã você está aqui no ponto 1. E não se sinta mal não, tá? O importante é você encontrar onde você está nesse mapa e reconhecer e falar, meu Deus, estou aqui, Pai, me dá força para caminhar, levantar minha cabeça e seguir. E às vezes você está aqui assistindo hoje de manhã e você fala, não, Mateus, esse tema é volta à Bíblia. E, Mateus, verdade, eu não tenho muito compromisso com a igreja, não tenho muito compromisso com a Bíblia. A grande verdade é que eu não tenho inteligência, eu não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com oração, não tenho compromisso de diariamente estar passando tempo na palavra de Deus. Irmão, é tempo de acordar. É tempo de acordar. É tempo de sair da sua zona de conforto espiritual e fazer progresso. Porque eu falei para você alguns minutos atrás que você não vai amadurecer espiritualmente por acidente. Não pensa você que você vai chegar naquele nível que o escritor de Hebreus lembra a gente em Hebreus 5, que você não vai ser mais criança, que você não vai querer mais leite por acidente. Isso não vai acontecer, não. Melhor você sair da sua zona de conforto. É melhor hoje, nessa manhã, às vezes você para tudo e você fala assim, quer saber? Eu vou apertar aquele botãozinho de resetar. Sabe aquele botãozinho que a gente volta tudo atrás? Não tem problema não, Jesus te dá essa oportunidade. Se tiver arrependimento, ele te dá essa oportunidade. De você voltar, ele vai te dar uma nova página para começar do zero. E às vezes essa manhã, você precisa renovar seu compromisso com Deus. Não sei onde é que você está nesse mapa. Mas se você precisa renovar seu compromisso com Deus, renove nessa manhã. Não deixa esse culto acabar e sua vida espiritual tá aí, a Deus dará. Não deixa isso acontecer, não. Mas o que Pedro fala? Pega a virtude, no versículo 5. Reunindo a vossa virtude, associai a vossa fé, a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então tá, então você fez um compromisso com Deus, agora você vai pegar a sua fé, a sua obediência a esse compromisso que você fez com o Pai, e você vai conectar isso com a sua virtude. Virtude nada mais é do que um desejo de crescer. Eu fiz um compromisso com Deus, maravilha. Mas compromisso com Deus, o que tem que fazer? Tem que ter virtude. Tem que ter ação. Fé é ação. Fé por si só, o autor de Hebreus nos lembra que é uma coisa que a gente não consegue ver. Não é palpável, não é tangente. Bem, mas quando a fé está em nós, a gente consegue ver. Frutos de obediência à palavra de Deus. Você precisa ter virtude. Virtude é crescimento. É uma vontade de crescer, uma vontade de sair da minha zona de conforto espiritual. Você tem que querer. Você tem que querer. E às vezes essa manhã, às vezes sua oração está aqui no ponto 2. Às vezes você fala assim, meu Deus, essa manhã, Pai, sabe aquele fogo que você tinha no seu coração, aquela vontade de servir a Deus? Às vezes essa manhã sua oração tem que ser, Deus, renova aquele fogo dentro do meu coração. Lá em Minas a gente canta um cântico, incendeia a minha alma. Às vezes essa manhã você tem que orar para Deus, falando, Deus, incendeia a minha alma de novo. Aquele desejo de servir o Senhor, de sair da minha zona de conforto, de a cada dia estar mais perto de Ti, renova nessa manhã. Renova nessa manhã. Renova nessa manhã, Deus. Mas, Mateus, ok, Mateus, até agora eu estou entendendo. Qual que é o outro passo que Pedro dá para a gente? Bem, vamos continuar lendo a palavra de Deus. O tema esse ano é volta à Bíblia, né? Então, livro, capítulo e versículo em contexto. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Olha, no capítulo 5. Com virtude, o que você vai fazer depois? Você vai juntar isso com conhecimento. E aí que eu dou de novo meu parabéns para os homens dessa igreja. Conhecimento do quê, gente? Conhecimento do que está escrito aqui, olha. Conhecimento da palavra de Deus. E é incrível quando eu falo essa questão de conhecimento, quando eu penso nessa palavra, eu penso numa passagem que está em Romanos. Romanos capítulo 10. Muitas das vezes uma passagem da Bíblia que é super mal interpretada no mundo religioso. Mas Romanos capítulo 10. Olha que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículos 14 ao 17. Romanos 10, 14 e 17. E escreve esse versículo aí
essa passagem na sua folha de papel, na sua Bíblia, você lê de novo essa semana. Romanos 10, versículo 14. Olha o que a palavra diz. Porém, invocarão a... Perdão. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É verdade. Como é que você vai invocar um Deus que você nem crê nele? E como eles vão crer no que eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí fala, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, o evangelho de Cristo. Você já viu o pé do Luiz? O pé do Luiz é bonitinho. Ele é pregador da palavra de Deus, né, Luiz? Provavelmente a Paulinha tá rindo dele agora. O pé do pregador é bonito, né? Não, brincadeiras à parte. Mas, ó, aí o pessoal já começou a rir, hein? Ó, vamos voltar na palavra, gente. Agora, olha que ponto interessante. Olha, o pé do Doni também é bonitinho. Pergunta a Raquel depois. Olha no versículo 16. Mas nem todos obedeceram o quê? O evangelho. Nem todos obedeceram o quê? O evangelho. Pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou na vossa pregação? Agora olha o versículo 17 como é importante. E assim a fé é aquilo que você vai... Fé é obedecer, gente. Fé é obedecer o que está escrito na Bíblia. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação vem da palavra do quê? De Cristo. Então, você quer ter fé? Você quer ter mais fé? Você tem que fazer isso aqui, ó. Seguir o que está aqui. Porque fala muito claro que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Gente, não acredito no que eu estou falando, não. Está na Bíblia, olha, Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação. Pregação do quê? Pregação da palavra de Cristo. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que o fulano disse, o que Beltrano disse. Não. É o que a Bíblia diz. É o que está escrito aqui. Então, sim, você quer amadurecer? Você quer crescer? Bem, em primeiro lugar, você já renovou seu compromisso com Deus essa manhã. Em segundo lugar, você está fazendo um compromisso com Deus que você vai sair da sua zona de conforto. Em terceiro lugar, você quer crescer espiritualmente? Então, você tem que ler o que está aqui. Parar de ler livro de autoajuda, parar com essa palhaçada toda e ler o que está na Bíblia. E eu lembro vocês novamente que Jesus disse em Mateus 12:37 que nós vamos ser julgados pelo que está escrito no livro. Então é melhor a gente conhecer o livro. E aí a gente chega num ponto na nossa vida, que meu tempo está quase acabando, vou ter que correr, que Pedro, ele nos dá o quarto passo, que eu acho que muita gente nessa manhã vai cair nessa parte aqui desse mapa de crescimento espiritual. Olha o que está escrito. Leia comigo aí juntos, no versículo 6. Uma vez você tem um conhecimento da palavra de Deus, uma vez você sabe o que está escrito no Evangelho, você vai juntar esse conhecimento com o domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio que é o seguinte, uma vez você conhece a palavra de Deus, você vai ser tentado. Não é? Em Hebreus 5, fala que o cristão que é maduro na fé, ele sabe discernir entre o bem e o mal. Ele sabe o que é pecar e ele sabe o que não é pecar. E aí que o trem complica. Olha o mineiro, né? É aí que o trem complica. Porque a grande verdade é que diariamente na minha vida você tem que fazer uma escolha a quem você vai servir. É interessante quando eu falo isso, eu lembro de Mateus 6:24, onde Jesus fala, né? Porém, vocês não podem servir o quê? A dois mestres. Claro que Jesus está se referindo ao dinheiro ali, mas eu acredito que aquela passagem se aplica em todo o contexto da nossa vida. Não tem como você servir Deus e ao pecado. Não tem como. Não tem como você servir Deus e mentira. Deus e ao adultério. Deus é a falta de compromisso com Deus mesmo. Não tem como. Nós vamos ter que fazer uma decisão a quem a gente vai servir. E o domínio próprio é extremamente importante. Jesus também falou em Mateus 12:30, se você não está comigo, você está o quê? Contra mim. Então, talvez nessa manhã, você fala assim, caraca, Mateus, eu tenho tido dificuldade com um certo pecado, aquela pedra de tropeço na sua vida nessa manhã. Irmãos, às vezes o que a palavra de Deus está falando para você nessa manhã e você sabe muito bem, nessa altura do campeonato, você sabe que pecado que eu estou falando que você tem na sua vida, e você está pensando assim, caraca, meu, olha a palavra de Deus falando no meu coração. E às vezes essa manhã, você tem que tomar uma decisão de quem que você vai servir. Porque lembra do primeiro ponto, a diligência? Fez um compromisso de servir a Deus.
Mas tem momentos na minha vida que, se eu ser muito sincero com vocês, eu me encontro, às vezes, tendo um compromisso com o pecado também. Lembra de quem você é. E lembra que você é a pessoa que você é porque Jesus um dia morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E já que Jesus fez a parte dele, agora está na nossa hora de fazer a nossa parte. E às vezes, nessa manhã, você tá nesse ponto aqui do mapa, e o que você tem que fazer é falar assim: Jesus, me dá força. Me dá força. A palavra diz que a gente não vai ser tentado mais que a gente pode suportar, mas às vezes mesmo assim você se encontra pecando e falhando, e às vezes o que você vai ter que fazer nessa manhã é orar a Deus e falar assim: Deus, me dá força. Deus, me dá força. Para vencer essa tentação. Para vencer essa tentação. Onde você está nesse mapa? Onde que você está nesse mapa, hein? E continuar lendo. Uma vez que você tem o conhecimento, uma vez que você está lutando, né, contra o pecado na sua vida e você está vencendo, uma vez que você tomou uma decisão que eu não vou servir dois mestres, é Jesus na minha vida 100%, ponto final. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 6. Com o domínio próprio, a perseverança. Perseverança, gente, é ficar fiel até a morte, tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Principalmente para os velhos de guerra, para os anciãos da igreja. E tem muito ancião de igreja aqui hoje de manhã, viu? Muito ancião. Luiz Carlos, que é membro da igreja, tem 50 anos. Sozé está na igreja há 200 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Wagner, da América, está na igreja também há 200 anos. Já, geração, eles estão fiel aí na igreja. Glória a Deus por isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que já são mais velhos de igreja. Quantas pessoas, tá, que ao longo do caminho, da sua caminhada com Cristo, largaram o evangelho? José Valdo, quantas pessoas? Quantas pessoas? Que você falou assim: nossa, tal pessoa cresceu comigo, veio aqui na igreja, a gente estudou junto. Diga aí, o Marcos Beck. Quantas pessoas? Muita gente. Muita gente. Eu conheço, olha que eu sou novo ainda na igreja. Olha que eu sou novo. Eu já sei na minha vida exemplo de pessoas que cresceram na igreja comigo e que hoje não estão mais na igreja. Sabe por quê? É nesse ponto do mapa que caíram. É nesse ponto do mapa aqui que chega numa fase e aí o que acontece? Cai na zona de conforto, aí a pessoa começa a retroceder na fé dela. Começa a andar para trás. E vai quebrar a cara no ponto anterior. É o domínio próprio. Aí a pessoa que trai a esposa e sai da igreja. É a pessoa que vai de volta pro mundão. É o crente que virou alcoólatra. O cara perde a cabeça. E a família é destruída. O povo sai da igreja, sabe por quê? O que Pedro está falando. Vai chegar um ponto na sua vida, ô bonitão, que você vai ter que lembrar que você vai ter que sofrer porque você é crente. Você vai ter que perseverar. Você vai ter que ser fiel até o fim. Você vai ter que ser fiel. Bem, exatamente o que Apocalipse 2:10 fala, né? Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Eu lembro do Marcelo cantando com a voz de gorila dele. Ser fiel. Eu tenho que ser fiel. Tem que ser fiel. Porque se você não tomar cuidado, eu e você, não é só você não, eu e você, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai entrar nessa preguiça espiritual, a gente vai parar de crescer, a gente vai começar a ouvir ventos de doutrina, falsa doutrina, a gente sai da igreja, a gente vende a nossa fé por porcaria espiritual, né? E o que acontece? A gente junta a turma que larga o evangelho. Não abandona Cristo não, gente. Não vamos abandonar não. Não vamos abandonar não. Mateus 13:21, lembra aquela passagem que Jesus está falando? Aquela parábola sobre as sementes que é plantada? E ele dá vários exemplos. Mateus 13:21 fala que tem uns que a raiz dura pouco tempo. Porque quando vem perseguições por causa da mensagem, e eles sofrem por causa do evangelho, e perseguições, eles abandonam. Abandonam a sua fé. Não abandona a sua fé, não. Não abandona, não.
Não abandona, porque para a gente terminar nessa manhã, eu tenho mais 1 minuto, de acordo com o cronômetro aqui, senão o Israel vai mandar uma mensagem falando que é para mim. Ou então ele me corta aqui do Google Meet, né? Sai fora o pregador. Acabou, estourou o tempo. Não abandona Jesus, não. Não deixa de perseverar, não. Porque a próxima palavra aqui é piedade. Em 1 Pedro 1,8. Piedade não é ser bonzinho, não, com as outras pessoas. Nesse contexto aqui da palavra de Deus, ter piedade, você tem uma devoção. Devoção é uma vida entregue a Cristo. Uma vida entregue a Cristo. Uma vida entregue a Cristo. E quando eu penso nesse conceito de uma vida entregue a Cristo, eu quero compartilhar com você somente mais uma passagem nessa manhã. Quando eu penso nesse contexto de uma vida entregue a Cristo, eu penso no que Paulo escreveu na carta de Romanos 12:1. Você conhece esse versículo, às vezes você não está lembrando agora, mas você conhece. Fala assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Se apresente a Deus. Que sua vida seja um culto de adoração a Deus. O seu falar, o seu pensar, o seu agir, no seu casamento, o seu relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com os amiguinhos da escola, que sua vida, em contexto geral, seja um culto de louvor e adoração a Deus. E ele fala sobre fraternidade, que é você não achar que você é o bonitão só porque agora você conhece a Bíblia e você tem um compromisso com Deus, você sabe de tudo, sabe de nada. Fala, não esquece da fraternidade, não, Filipenses 2:3, né? Lembra aquela passagem que fala, não considere outras pessoas superiores a vocês. Deixa de ser humilde, porque agora você entendeu o que Deus quer que você faça. Não acho que você é melhor do que ninguém, não. E por último, ele fala que é o amor. O amor. E aí é interessante, para a gente terminar nessa manhã, quero ler com vocês, aqui em 1 Pedro também, tá? 1 Pedro 1, no versículo 8, 2 Pedro 1:8, a palavra diz, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Grife isso na Bíblia. Você precisa ter. Não é, eu acho, não. Você tem que ter. Se vocês tiverem e fizerem, tem que fazer. Tem que ter ação. Tem que ter fé, é ação, é agir. Olha o que vai acontecer. Vocês serão cada vez mais ativos e vocês vão produzir frutos. Jesus falou que quem não produzir, em João 15:1, lembra que a gente canta aquele cântico? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aí a gente para de cantar ali. Bem, no versículo 2, Jesus falou, quem não produzir fruto, ele vai fazer o quê? Vai cortar. Aquele contexto vai perder essa salvação. Então, essa semana, volta aqui em 1 Pedro. 2 Pedro, meu Deus do céu, tô falando 1 Pedro o tempo todo. 2 Pedro. Lê isso aqui de volta, pega esses 8 pontos aí. Se você tem alguma dúvida, me manda uma mensagem essa semana. Tem muita gente que tem meu WhatsApp. Pode pegar meu WhatsApp, pode mandar mensagem. Eu mando o esboço da pregação para você ler, para você colocar, não sei lá onde você colocar essa semana, para você lembrar desse mapa. Para você ter certeza que você está crescendo, que você está progredindo. Porque Pedro termina no versículo 10 falando, se vocês fizerem isso, vocês jamais vão abandonar a vossa fé. Se você está seguindo esses passos que Pedro nos deixou, você vai ter certeza que você está progredindo na sua fé. Você quer crescer? Eu espero que você queira crescer. Espero que sua salvação depende disso. Espero que nessa manhã você possa ter encontrado onde é que você está nesse mapa e você fala, Deus, eu estou aqui, não é vergonha que eu estou no ponto 1. Deus, levanta minha cabeça e bora caminhar. Bora caminhar. Bora crescer. Bora crescer. Enquanto há o quê? Enquanto há tempo. Bora crescer. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu casamento, que Deus continue abençoando a congregação de Guarulhos, que Deus seja louvado pela sua vida e agradeça os homens dessa igreja. Agradeça a liderança por ter escolhido um tema, na minha opinião, não tinha algo melhor, não tinha outro melhor. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado através da sua vida. Deixa eu fazer uma oração para você nessa manhã. Nosso Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que é vida, é a tua palavra que nos liberta. Obrigado, Pai, porque nessa manhã a gente tem a oportunidade de abrir ela e entender qual que é a tua vontade para nós. E hoje, nessa manhã, Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós entendemos, mas a nossa oração, Pai,
E a minha oração pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo nessa manhã é para que eles encontrem onde eles estão nesse mapa que Pedro nos dá. Mas a minha oração, Pai, é para que eles não simplesmente ouçam a palavra de Deus e ok, não, mas que essa palavra possa dar fruto. Fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto de uma vida devota ao Senhor. Que a congregação de Guarulhos possa ser luz nesse mundo tão escuro, cheio da treva do pecado, Pai. Nos dê força. Nessa manhã, nós como igreja, renovamos o nosso compromisso com o Senhor. Nós como igreja, mais uma vez, dizemos que o Senhor é o nosso Deus. E que sim, nós vamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento. Nos dê força, Pai, para amarmos ao Senhor e servirmos ao Senhor e obedecermos ao Senhor em toda e qualquer momento e circunstância das nossas vidas. Abençoe cada um que está ouvindo essa pregação, nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, os nossos casamentos, as nossas vidas, as nossas famílias. É por Cristo que oramos em Ti. Amém. Gente, que Deus te abençoe.